Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Que nesse momento nós possamos estar entregando todo o nosso coração aos pés de Jesus, que a gente possa estar louvando e adorando aquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele a glória. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez, ainda que distantes, juntos nesse estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos continuar o estudo no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 11 versículo. Esse texto que é considerado um dos mais difíceis de ser explicados, de pregar no Novo Testamento, e nós vamos ter esse desafio nessa manhã. Quero convidá-lo e convidá-la a orarmos. Vamos buscar a graça do Senhor. Bendito Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, ó Deus bendito, por estarmos juntos aqui nesse momento de estudo da tua palavra. Abençoe-nos, abrindo nossa mente, nosso coração, fazendo com que a tua palavra encontre lugar na nossa vida e que ela transforme o nosso coração e que sejamos mais e mais parecidos contigo, Senhor.
Ó bendito Senhor, pedimos iluminação do Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, a fim de que Teu poder maravilhoso se manifeste em nossa história. É o que nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós, antes de lermos o texto, precisamos fazer algumas considerações sobre esse episódio narrado no capítulo 5 de Atos, dos versos de 1 a 11. Como o pastor já antecipou no início, esse episódio que narra a morte do casal Ananias e Safira é o episódio mais trágico do livro de Atos. E ele é trágico porque em toda a narrativa nós não percebemos nenhuma emoção, né, de compadecimento por parte daqueles que lidam com a morte. Parece que o texto apenas nos narra um fato sem que haja qualquer tipo de compadecimento, misericórdia por parte daqueles que participam dele. A grande questão é qual foi a intenção de Lucas ao narrar esse episódio. Porque Lucas fez questão de colocar esse episódio nesse local, nesse conjunto de textos que nós encontramos do capítulo 2 até o capítulo 5. E é exatamente esse é um fato que é preponderante para a compreensão desse texto, é saber que ele faz parte de um contexto que começa lá no capítulo 2, após o Pentecostes, a pregação de Pedro, a comunidade que ouve, as pessoas que ouvem a pregação e se convertem, e que nós vamos encerrar no capítulo 5 toda uma temática de crescimento da igreja. Esses primeiros 5 capítulos são denominados da Idade de Ouro da igreja, onde nós temos um momento de profundo impacto da palavra pregada, de conversões, e ainda que haja perseguições, essa igreja não se cala, ela continua exercendo seu papel de testemunha, cumprindo o mandato que Jesus havia dado lá em Atos 1:8, de que os discípulos receberiam do alto poder do Espírito Santo e seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O fato é que nós percebemos em Atos capítulo 5, de 1 a 11, um texto que parece ser uma ruptura nesse ambiente de comunhão, de partilha de bens, de uma comunidade que partilhava a vida e partilhava os bens para a proteção da vida. Essa comunidade, essa igreja que ora, que se coloca aos pés dos apóstolos para aprender as doutrinas, essa igreja que testemunha, que faz milagres. Agora aparece esse texto que parece ser, em primeira vista, um texto soante, né? Um texto que nos assusta em princípio, porque parece que ele está completamente destoado da realidade que é narrada até o momento dessa igreja pujante que está crescendo na proclamação da palavra e na resposta a essa palavra proclamada. E como o pastor já disse, nós só podemos compreender esses versos a partir desse contexto de 2 a 5, que é exatamente esse contexto da palavra sendo pregada, das objeções dos religiosos à pregação, da perseguição, da prisão dos apóstolos. E o que esse texto tem a ver? O fato é que esse texto aponta para uma perseguição, ou melhor dizendo, um problema, uma dificuldade, não externa, mas uma dificuldade interna que a igreja tem que enfrentar. É o primeiro problema que a igreja enfrenta internamente. Porque até então todos os problemas que a igreja havia enfrentado eram os problemas externos. Quais sejam? A perseguição dos religiosos que queriam que os apóstolos não pregassem. Mas agora temos um problema interno, temos uma situação que não é a única, porque nós vamos já no capítulo 6 de Atos Apóstolos perceber outro problema, também relacionado com a questão que nós vamos conversar hoje, que é a questão dos bens ou do dinheiro ou da fome. Veja só, se nós temos então uma ameaça que é interna, que ameaça é essa? Se até então a igreja sofreu uma ameaça que era externa, que era a perseguição dos religiosos, que problema é esse que a comunidade enfrenta? É isso que nós vamos perceber na leitura
e na conversa que nós vamos ter nesses 11 versículos, que eu quero chamar a sua atenção pela dramaticidade desse texto, mas também da profundidade teológica que esse texto tem para a sua vida e para a minha vida. No versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Algo que eu quero que você note nesses 2 versículos é a expressão, já no versículo 1, que Ananias com sua mulher Safira, e depois lá no versículo 2 há uma repetição desse mesmo conceito, dizendo que Safira estava ciente disso. Mais uma vez demonstrando que esse casal estava numa sinfonia, a palavra que aparece no grego dá essa ideia. Eles estavam juntos no mesmo som, na mesma ideia, na mesma compreensão, na mesma ação. Eles estão juntos na mesma ação. Eles venderam uma propriedade assim como Barnabé, o Barnabé havia feito. A diferença, diz o texto, é que ao contrário de Barnabé, eles retiveram. A palavra reter que aparece aqui significa literalmente apropriar-se indevidamente de alguma coisa. Apropriar-se indevidamente de alguma coisa é roubo, né? Então, a palavra que aparece é essa: eles roubaram, eles furtaram, né? Eles se apropriaram indevidamente de uma parte do dinheiro dessa venda. Vamos prosseguir a leitura. Então, o verso 3 continua dizendo: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então nós temos aqui a interpelação do apóstolo Pedro diante da oferta que foi entregue aos pés de Pedro, né? Como nós já vimos no versículo 2. Ele vendeu a propriedade e reteve uma parte, o restante ele deposita aos pés dos apóstolos. Pedro então interpela dizendo: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Essa expressão encher seu coração, nós já conhecemos. Lucas, lá no capítulo 22, verso 31, diz que Satanás encheu o coração de Judas e ele saiu para trair o Senhor, né? Veja que esse mesmo verbo aparece várias vezes aqui nesse nosso texto, que nós já estudamos anteriormente, ou nos textos que estudamos anteriormente, referindo-se aos discípulos que ficam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Lembremos-nos que ser cheio do Espírito Santo é igual a ter poder para testemunhar, para proclamar. Aqui, Satanás enche o coração para que eles mentissem. Então veja, se ser cheio do Espírito Santo significa ter poder para proclamar a verdade, o Satanás enche o coração de Ananias e Safira para que eles mintam. Portanto, ao contrário de trazer uma palavra de verdade, eles trazem agora uma palavra de mentira. É por isso que o texto diz: para que vocês mentissem ao Espírito Santo. Ao contrário da obra do Espírito Santo, que é encher com poder, ou encher para dar poder para proclamar a verdade, eles agora estão mentindo, agindo contra o Espírito Santo. Diz o texto que eles fazem isso retendo uma parte do valor do campo. Aqui o texto está nos apontando que são duas plenitudes que se excluem, ou ser cheio do Espírito Santo da verdade, ou ser cheio de Satanás e da mentira. As duas coisas não podem caminhar juntas. Verdade e mentira não podem estar juntos no mesmo local, né? Na mesma palavra. Ou a palavra é verdadeira ou a palavra é falsa. Ou a palavra é verdade ou a palavra é mentira. Ou a palavra do Espírito ou a palavra de Satanás. É isso que o texto quer nos colocar, que Ananias e Safira estavam mentindo porque estavam cheios daquilo que não era o Espírito Santo. Estavam cheios de Satanás. Uma palavra forte, né? Que deve nos fazer também pensar. E eles mentem para o Espírito Santo.
Em Lucas capítulo 12, verso 10, nós lemos que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Um pecado que não tem perdão. É por isso que a consequência desse fato, por não ter perdão, é a morte. Uma morte trágica. Verso 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Verso 4 aponta que não havia obrigatoriedade de venda da propriedade. Havia uma liberalidade. Cada um podia desfazer de seu bem como bem entendesse, vendendo-o ou não vendendo-o. A questão aqui é que a venda e a entrega de uma parte é um sinal de deslealdade. E nós só vamos compreender isso à medida que nós vamos caminhar no texto. Mas eu quero que você já preste atenção nisso, né? O fato aqui não é que ele era obrigado a vender, mas o fato é que ele vendeu e reteve e entrega como se tivesse feito no total, na integralidade. Veja, ele entrega como se tivesse feito na integralidade, mas na verdade ele faz isso como uma ação mentirosa. Ele expressa a mentira, porque ele não faz de acordo com aqueles que, cheios do Espírito Santo, fazem a verdade. Ele faz uma mentira. Muitos comentaristas reduzem o pecado aqui ao pecado da hipocrisia, que seria que eles foram falsos, foram hipócritas, mas nós vamos perceber que o pecado aqui é além da hipocrisia. Vamos prosseguir. O que nós podemos perceber é que o pecado aqui não se trata de mera hipocrisia, falsidade. Aqui nós temos um delito de deslealdade diante do ideal, da norma da partilha. Vou tentar explicar isso. Havia uma compreensão de que tudo era em comum, ninguém considerava exclusivamente seu nada que possuía. Havia uma compreensão e uma definição já que nós conversamos no domingo passado, de uma somente e um só coração. Tinham tudo em comum. À medida em que um membro dessa comunidade vende a propriedade e vende essa propriedade, na lógica, era para compartilhar, né, com a comunidade, com os irmãos em Cristo, porque essa era a atitude que nós vimos de José, né, o Barnabé, que vende para entregar aos pés dos apóstolos. Eles fazem a mesma coisa. Mas qual é a diferença entre a oferta de Barnabé e a oferta de Ananias e Safira? É que, no caso de Ananias e Safira, a venda da propriedade e retendo parte do valor, eles estão pecando contra um conceito dessa comunidade, dessa igreja, que era uma somente e um só coração, onde a partilha era a norma. Quando eles reservam parte de si, é como se eles estivessem dizendo, em outras palavras, que eles confiam mais na sociedade deles, Ananias e Safira, na sinfonia entre os dois, do que na comunhão dos irmãos e das irmãs aos pés dos apóstolos. Vamos prosseguir. Então, mais do que hipocrisia, eles pecam contra a comunidade, o conceito de comunhão, da partilha dos bens, da partilha da vida, em que nada é exclusivamente seu, mas todos dividem para que ninguém tenha qualquer tipo de dificuldade, como nós vimos no domingo passado. Eles negam, então, a comunidade, criando uma sinfonia à parte, uma realidade à parte. Verso 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Ouvindo qual palavra? A palavra que Pedro proferiu a respeito da sua atitude mentirosa. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Aqui nós temos o que os teólogos chamam de um gênero literário, cujo nome é o julgamento de Deus. Esses atos de julgamento de Deus estão presentes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
Atos em que há uma ação poderosa de Deus, em que fulminantemente alguém sofre um juízo. Lembremos-nos até nos evangelhos, no caso de Judas, né, que acaba sofrendo desse sentimento de ter sido tão injusto, tão pecador, tão miserável, que ele tira a sua própria vida. E todas as interpretações ligam esse texto como um julgamento de Deus pela sua atitude rebelde, né? Veja, Gertaysen fala que esse ato que nós estamos aqui enfrentando, que é a morte de Ananias e Safira, se trata daquele contexto dos textos bíblicos que relatam os milagres punitivos, nos quais um veredito é confirmado por um milagre. Então nós temos um veredito que é uma constatação de um pecado, e imediatamente você tem um milagre. Nesse caso aqui é um milagre negativo, né? Não um milagre que dá a vida, mas um milagre que tira a vida. Não deixa de ser um milagre, porque o fato nos fala de uma morte, o texto nos fala de uma morte que não tem nenhuma causa natural, mas uma causa sobrenatural, portanto, um milagre. Eu quero que você fique atento à palavra que aparece no verso 5 aqui, que nos diz que houve temor, ou grande temor, a todos os que souberam do que tinha acontecido. A palavra que aparece literalmente no grego é medo, mas a palavra medo aqui, nós já conhecemos bastante sobre ela. A palavra que reflete esse medo é a palavra desse temor, da compreensão da gloriosa presença de Deus, do poder de Deus se manifestando. E nós vamos conversar um pouco disso, porque essa palavra vai aparecer mais uma vez no versículo 11. Verso 6, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Aqui, alguns estudiosos nos fazem lembrar de Deuteronômio 13, né, dos versos 6 a 12, em que o mal deve ser extirpado, retirado de imediato, né, que o mal não deve permanecer no arraial. Aqui a ideia de tirar o corpo era uma compreensão de que aquele que foi sentenciado, aquele que foi condenado, aquele que foi amaldiçoado, não pode permanecer, ele tem que ser rapidamente retirado. E é isso que acontece. Versículo 6, Daniel Marguerá diz que aqui nós temos uma dramatização de uma excomunhão, que o fato dele ter sido retirado para fora da comunidade, extirpado da comunidade, é um drama daquilo que é excomunhão, alguém que já não é mais parte da igreja, que é excomungado, retirado do seu meio. Versículo 7, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Nós temos um intervalo entre 3 horas da morte de Ananias para a chegada de Safira. Alguns estudiosos dizem que isso pode se referir ao período entre as orações. Os judeus dividiam, né, os momentos de oração em 3 horas. Pode ser que aqui os cristãos também estão ainda vivendo seus momentos de oração, né, seus momentos de oração a cada 3 horas. E talvez por esse fato que há um intervalo de 3 horas, né, num novo momento de oração, vem a mulher sem saber o que tinha acontecido, e aí nós vemos a palavra de Pedro perguntando se ela sabia do que tinha acontecido. É fato interessante, né? Porque quem está de fora não sabe de nada. Lucas quer nos mostrar também com essa narrativa que aqueles de fora da comunidade, os estranhos da comunidade, ela cujo coração estava cheio de Satanás, portanto fora da comunidade, não sabe nada do que acontece dentro da comunidade. Todos os fatos que nós vamos perceber nessa narrativa, eles são percebidos de dentro para fora. Só quem está dentro sabe, só quem está dentro conhece. Quem está fora não sabe. Quem está fora está confuso. Quem está dentro tem amor, quem está fora tem ódio. Quem está dentro tem verdade, quem está fora tem mentira. Quem está dentro faz parte da comunhão
de uma somente coração. Quem está fora não conhece o que é ser uma somente um só coração. Retém parte para si, faz uma sinfonia à parte. Todos esses fatos nos mostram a dramaticidade do texto, que continua no verso 9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Eles que entraram numa sinfonia, entraram num acordo, entraram para tentar o Espírito do Senhor, O verso 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Novamente nós percebemos aqui que o resultado, que a consequência desse ato da morte de ambos é que houve grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Por 2 vezes Lucas fala do efeito nos que ouviram. Portanto, nós temos aqui um efeito que é duplo, que é um efeito interno para os da igreja e para os de fora da igreja. Pois bem, após nós lermos esse texto, eu quero fazer algumas considerações para a compreensão do seu todo. O primeiro fato que nos chama atenção é que a consequência da morte de Ananias e Safira é o temor. O medo que acomete tanto a igreja quanto os de fora. Temor por quê? Lucas quer nos mostrar o poder da palavra. A palavra que é capaz de produzir aquilo que humanamente é difícil de compreender. Veja, a palavra que é possível produzir vida, a palavra que é possível produzir morte. Essa palavra temor, nós já vimos em Atos 2,43, 4,33, que é a reação humana à manifestação gloriosa do poder de Deus. E ao mesmo tempo, temor é um poderoso vínculo da expansão da igreja. Em outras palavras, o temor produz, ao mesmo tempo, a compreensão da presença de Deus, a gloriosa presença do Senhor. Ele é a reação a essa presença gloriosa do Senhor, mas é também aquilo que provoca naquele que ouve, naquele que recebe a palavra, uma reação, que é abrir-se para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem e se dobrar diante de Deus em conversão. E em Atos nós já vimos até o momento que a multidão fica atemorizada e ela então se converte ao ouvir a palavra. Pois bem, o texto nos aponta que esse engajamento, a venda da propriedade, não era um ato obrigatório, mas devia ser total. O casal Ananias e Safira pecou por falta, então, de integralidade de coração. Eles pecaram como? Faltou neles o mesmo sentimento, uma só alma, um só coração. Veja que quando eles tomam essa atitude de reter parte, eles se opõem ao próprio Espírito Santo. Quando eles fazem isso, eles se opõem àquele que é o Espírito da verdade. Quando eles se opõem a viver de acordo com o ideal da comunidade, eles mentem para a realidade do que é a igreja. O que é a igreja? O povo que é somente um só coração. Quando eles se opõem a essa realidade, eles então se tornam uma negação da própria comunidade. Ao invés de afirmar o que a comunidade, o que a igreja é, atitudes deles, de Ananias e Safira, é uma atitude de negação da comunidade, de uma negação da igreja. Aqui nós temos um grande perigo, porque se a igreja, a comunhão dos que têm somente um só coração, se a comunhão
essa comunhão é negada, ela perde a sua força missionária, ela perde a sua capacidade de promover vida. Então o pecado de Ananias e Safira é o pecado da mentira, mas não apenas da mentira simples, mas da mentira mais profunda, que é a negação daquilo que é a própria manifestação de Deus através do Espírito Santo, que forma a igreja. Quando eles retêm parte da propriedade e quando eles se negam à integralidade da doação, eles negam o que a igreja deve ser. E eles morrem ao ouvir as palavras de Pedro. A palavra de Pedro é a palavra da verdade, porque Pedro, movido pelo Espírito Santo, fala a verdade. E a palavra da verdade faz morrer a mentira. E é por isso que, diante do poder da palavra pregada, proclamada, que faz a palavra da mentira morrer, que há o grande temor da igreja e da multidão. A palavra, portanto, escutada, tem poder sobre a vida e sobre a morte. É aí que nós vamos compreender que todo esse relato acaba apontando para um outro relato muito conhecido, que é o pecado original, o pecado lá de Adão e Eva. Eu quero chamar você para ver a correlação entre Gênesis 3, do caso da queda de Adão e Eva, para o nosso texto. Eu quero apenas apontar. Primeiro, nós temos a destruição da harmonia original. Havia toda uma harmonia, essa harmonia foi quebrada. Um casal resolveu fazer uma sinfonia à parte. 2, nós temos a figura de Satanás. Satanás enche o coração para que essa desarmonia aconteça. 3, qual a origem da falta? Um acordo feito entre o casal. 4, nós temos uma mentira contra Deus. Eles querem enganar a Deus. 5, nós temos uma sentença e uma expulsão. Adão e Eva receberam uma sentença de que eles não poderiam mais participar do jardim e eles são expulsos do jardim. Aqui nós temos da mesma maneira uma sentença de morte e uma expulsão como final do relato. Veja que a correlação aqui nos mostra que nós temos um pecado aqui, um pecado essencial, um pecado original. Ananias e Safira estão unidos e esse laço de cumplicidade desfez sua solidariedade com a comunidade. Cúmplices na fraude, o casal conspira contra a igreja, contra a comunidade. A comunhão na fé, eles substituíram sua própria conveniência. Ao invés de se entregarem à comunhão produzida pela fé, na verdade, eles substituíram pela própria conveniência, diz Marguerite. Marguerite também continua dizendo: Lucas quer fazer com que os seus leitores saibam que o pecado original da igreja é um pecado do dinheiro, com dinheiro. A relação dos fiéis para com seus bens toma, assim, em Lucas uma dimensão escatológica. O espírito e o dinheiro andam juntos. E Lucas, o qual não subscreveria de forma alguma a dicotomia, a diferenciação entre coisas materiais e coisas espirituais, nos dá uma lição formidável aqui. O dinheiro pode matar a quem ele se apega. Marguerite vai concluir dizendo que Mamon, dinheiro, conforme é chamado lá em Lucas 16:13, não é apenas o destruidor da vida, é também o destruidor da igreja. O julgamento de Deus sobre o casal pertence ao tempo das origens, como Adão e Eva pertencem ao tempo das origens. E não pode, portanto, se repetir como evento, mas é um apelo, tanto para nós, igreja, quanto para os de fora, ao poder da palavra e à partilha dos bens, a partilha não apenas da vida, mas a partir dos bens que mantêm a vida, que continuam a ser a marca da igreja. A igreja é marcada, portanto, pela fidelidade à palavra da verdade, à palavra da vida e à partilha dos bens que mantêm a vida. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, a seriedade do veredito ao pecado contra o ideal da comunidade igreja provoca igualmente em nós temor. Quando nós vemos esse texto e percebemos que o pecado original foi um pecado contra a igreja,
do ideal de ser igreja, daquilo que a igreja tem que ser, isso provoca em nós temor? Também nos sentimos como a igreja se sentiu, com temor diante de Deus? Em segundo lugar, como você reage às afirmações de que o dinheiro pode matar quem a ele se apega? E outra afirmação do Marguerite que é fantástica. Esse dinheiro que é o destruidor da vida e também da igreja. Será que a gente pode pensar um pouco do dano que o dinheiro pode fazer não apenas na nossa vida, quando nós o agarramos como se fosse o único bem da nossa vida, mas também quando a igreja falha, nega aquilo que ela é, amando mais ao dinheiro, amando mais ao poder temporal do que temendo a Deus? Será que isso também nos chama a refletir? E por último, a lição do texto de que a palavra escutada tem o poder sobre a vida e sobre a morte não deveria igualmente nos impulsionar a obedecer ao mandamento de sermos testemunhas, sabendo que essa palavra é poderosa para produzir vida, que essa palavra é poderosa para proclamar vida. Nós não deveríamos igualmente sermos impulsionados a proclamar essa verdade e proclamar essa verdade com a paixão, com amor, com a compreensão de que nós cristãos recebemos o mandamento de sermos cheios do Espírito Santo, que receberíamos do Espírito Santo a promessa para cumprirmos a missão de sermos testemunhas. Que Deus nos abençoe para que essa realidade, que esse texto também provoque em nós temor e obediência para a glória de Jesus nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo mesmo possa clarear nossa mente, nosso coração, para não apenas compreendê-la, mas vivê-la. Dá-nos a Tua bênção. Nós precisamos do Senhor. Abençoe cada casa, cada família. Mas abençoe também a nossa cidade, o nosso país. Esse momento que nós enfrentamos enquanto país, enquanto mundo. Ó Deus bendito, tenha misericórdia. Abençoando os enfermos, abençoando aqueles que têm enfrentado essa doença, essa enfermidade nos hospitais, nas clínicas, aos médicos, aos enfermeiros, que estão lá na frente dessa batalha, lutando para salvar vidas, para preservar vidas. Que isso possa abençoar cada profissional de saúde, mas abençoar também o nosso coração, nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que sejamos igreja cuja vida, cujo testemunho aponta para aquilo que o Senhor é, Deus da vida, capaz de restaurar, abençoar, curar, guardar e, ó Deus, trazer paz ao nosso coração, trazer paz nas nossas relações. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.